quando naquele momento João vê aquele que está sentado no trono, que é Deus, com um livro na mão direita, selado com 7 selos por fora e por dentro. É um pergaminho, né, na verdade. Cada um destes selos, gente, vai autorizar um juízo da parte de Deus. E quem é que está com o livro na mão? É o próprio Cordeiro, né? A cena começa com alguém dizendo quem é digno de abrir o livro, né, e de quebrar os seus selos. E houve um silêncio nos céus, e aí João começa a chorar muito, porque ele percebe que ninguém era digno. Afinal, aquele livro é o livro que contém os destinos da humanidade. E fica evidente ali que Cristo está assumindo o controle sobre a história, né? E ele agora vai exercer o seu ministério de juiz, né? E de rei. Ele começa ali a estabelecer juízos. E então João começa a chorar, porque ninguém era digno, então, de repente, ele ouve uma voz dizendo, né? Eu vou ler para vocês Apocalipse capítulo 5, versos 4 a 12, que diz o seguinte: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Que coisa, hein? Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então fica evidente aqui que alguém para abrir aquele livro tinha que ter dignidade e que tinha que ter um motivo para poder abri-lo, né, e revelar os seus juízos e o destino da humanidade. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque ainda que ele seja anunciado como o leão da tribo de Judá, e a figura do leão é do rei, né? E portanto aqui Jesus já está se levantando para ser o rei sobre a terra, né? No entanto, quando ele aparece, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Ou seja, ainda que Jesus seja o leão, o rei, ele sempre será o cordeiro que morreu para salvar os nossos, para nos livrar dos nossos pecados e para salvar a humanidade, né? Então, quando ele aparece, João o vê, né, como um cordeiro, como tendo sido morto. Provavelmente há sinais ali da morte dele, com as marcas dos cravos nas mãos, nos pés, né? O texto diz que ele tinha 7 chifres, e chifre nas escrituras representam a autoridade, e 7 representa a totalidade. Então, fala de toda a autoridade sobre a vida de Jesus. Aliás, ele mesmo disse, né, antes de subir aos céus, ele falou aos discípulos, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, ide por todo mundo e pregai o evangelho em todas as nações, né? Então, ele também tem 7 olhos, revelando, portanto, a sua onisciência, tá bom? Tem muita gente que diz que Jesus, até hoje, ninguém sabe o dia da volta de Jesus, a não ser Deus, que nem Jesus sabe. Não, gente, isso é um erro. Ele não sabia enquanto na forma humana, porque ele se esvaziou, né, dos atributos divinos, tais quais onipresença, onisciência e onipotência. Tudo que Jesus fez na terra foi pelo poder do Espírito Santo. Mas nesse momento ele sabe de tudo, né? Por isso tem 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, ele perscruta, ele conhece tudo o que está acontecendo, os pensamentos, intenções, daí por diante. Aí todos se prostram diante dele, né, quando ele toma o livro, e os 24 anciãos também se prostram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma taça, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que coisa linda, gente.
A igreja que está na presença de Deus está sendo constituída, né, como um reino sacerdotal para governar no milênio que virá juntamente com Cristo, né? Vi e ouvi outra voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões. Olha, milhões de milhões é bilhões e milhares de milhares, né? Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, meus queridos, antes da abertura dos selos, fica evidente nos capítulos 4 e 5, principalmente no 5, que Jesus é aquele que detém o livro e que vai abrir os selos para estabelecer os juízos que vêm sobre a terra. Então vamos agora entrar nos selos propriamente ditos. O primeiro selo libera o cavalo branco, está lá em Apocalipse 6, versos 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bom, o primeiro cavalo não é Cristo, é importante você entender. Cristo está com o livro na mão, ele está quebrando os selos e ele está ordenando que esses cavalos se manifestem. Mas ele não é o cavaleiro branco, tá? Os primeiros 4 selos, na verdade, liberam a vinda dos 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? Agora, é interessantíssimo, porque Jesus quem está, né, liberando a ordem de entrada destes cavaleiros que vêm trazer juízo sobre a terra. E estes cavaleiros, eles têm um paralelo perfeito também no discurso profético de Mateus 24. Por quê? Porque o primeiro cavaleiro, cavalo branco, ele é o anticristo. E Jesus falou sobre falsos cristos, né? O anticristo é o maior de todos eles, mas viriam muitos. O segundo cavalo, o cavalo vermelho, fala de guerras, e Jesus também profetizou guerras. O terceiro cavalo, que é o cavalo preto, fala de fome, né? E também Jesus profetizou a respeito de fome. E por último lugar, o cavalo verde e não amarelo, porque a palavra ali no grego é chloros, né? De clorofila, a palavra para verde. Ah, pastor, mas então por que os tradutores da Bíblia colocaram cavalo amarelo? Simples, porque não existe cavalo verde na natureza, tá? Tem cavalo preto, tem cavalo branco, tem até vermelho, né? Você tem. Mas você não tem cavalo verde. Então eles adequaram, mas a palavra é verde. E eu, quando chegar lá, eu vou explicar para vocês o porquê de ser verde. Mas é importante que você saiba que o cavalo branco não é Jesus, tá? Ele sai com um arco e vem para vencer. Ele vem com um discurso de paz, mas na verdade, por trás dele está o engano e está a morte e a destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinas destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, o anticristo terá um discurso muito lindo, muito bonito, super relevante para o momento que vai estar, a história vai estar vivendo, né? E ele proporá paz, mas na verdade não haverá paz. Quando todo mundo estiver dizendo, olha que maravilha, o governo do anticristo, o mundo está em paz, aí vem a destruição, gente. Ele vem no espírito e no poder do engano. João capítulo 5, versículo 43, Jesus diz assim: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus está profetizando sobre a vinda do anticristo, porque os judeus não creram nele, mas crerão no falso Messias, que é o anticristo, né? Assim como o mundo, os judeus também o reconhecerão, e os judeus o chamarão de Mashiach, né? Messias. Mas, pastor, como é que a gente pode saber que esse
cavaleiro branco aqui não é Jesus, tá? Alguns teólogos afirmam que é. Qual é a evidência de que não seja? Bom, primeiro, as companhias que vêm juntamente com ele, né? No cavalo branco e depois os que vêm depois, o vermelho, o preto e o verde. As companhias que vêm com ele são as piores possíveis. Por quê? Porque é morte, é fome, né? É peste, é tudo de ruim. Quando Jesus vem, queridos, ele vem para produzir paz, não é? Ele até vai guerrear a guerra do Armagedon, mas não é uma guerra que ele propôs. Ele é o príncipe da paz, ele não vem para fazer guerra. Ele vem para acabar com a guerra e colocar no seu lugar o anticristo e o falso profeta. Mas ele é o príncipe da paz de fato, né? Então, o segundo argumento é que Cristo é o próprio Senhor que está abrindo os selos. Ele não é um dos selos. Tá? É ele quem comanda a entrada na cena desses cavaleiros. Agora, por que cavalos? Que visão é essa? Porque na Bíblia cavalos sempre representam, é um sinônimo de força, mas de guerra também, tá? Então, é importante você entender e poder realmente incorporar essa verdade de que o cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, versículo 2, não é o mesmo cavaleiro de Apocalipse 19, versículo 11. Lá no capítulo 19, esse sim é Jesus Cristo, quando desce, aparece nos céus, né, para descer e guerrear a guerra do Armagedon e vencer os inimigos de Israel. Então, o cavaleiro de Apocalipse 6 é o anticristo. O cavaleiro de Apocalipse 19 é Jesus. Tá? Esses dois cavaleiros, eles não têm nada em comum, né? Além do cavalo branco. Agora, o surgimento do anticristo, esse primeiro cavaleiro, traz guerras, fomes, mortes. Amém? Outra coisa que diferencia os dois é que o anticristo, ele tem uma coroa, e a palavra para coroa ali no grego é Stéphanos, é aquela coroa de louros, né, que os corredores ganhavam, né? O de Apocalipse 19, versículo 12, que é de Jesus, né, ele tem muitos diademas, é uma outra palavra, é diadema e não Stéphanos, né? E a arma também, né? O anticristo tem um arco sem flecha, porque na verdade o discurso dele será de paz, né? Mas Jesus desce com uma espada afiada, né, que sai da sua boca. Então, completamente diferente esses dois cavaleiros, mas obviamente o primeiro vem, né, travestido de Messias sem o ser, tá? Agora, ele vem para vencer. Isso significa que ele liderará, né, uma confederação de nações e a sua ascensão será meteórica. Gente, o segundo selo é o cavalo vermelho. Os versículos 3 e 4 de Apocalipse 6 diz o seguinte: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Aqui, gente, é importante você entender que o discurso do anticristo será de paz. E ele vai propor uma paz, mas no meio desta paz vai haver guerra. Tá? O cavalo vermelho mostra claramente que haverá revoluções, não é uma guerra só em proporções globais, isso vai acontecer também, mas haverá revoluções, disputas regionais por motivos diversos, que eu vou até falar aqui para vocês, mas virá um tempo de guerra, gente, tá? Então, é muito importante você entender que alguns teólogos vão dizer que este cavalo vermelho também será aquele que liberará a guerra de Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog, que está lá em Ezequiel 38, ela é aquela guerra que vem com a confederação de Rússia, Irã, Turquia, Síria e outros países desta confederação de árabes, né, de muçulmanos, e mais os aliados, vamos dizer assim, ideológicos e políticos. Agora, eu tenho um vídeo que até eu quero dar para vocês como tarefa,
que é o vídeo de Gog e Magog, é um vídeo que eu fiz há 6 anos atrás, onde tem uma descrição de cada nome que está ali em Ezequiel 38. Então é muito importante você ir assistir, porque ele vai trazer muita elucidação. Mas aqui por hora eu quero dizer para vocês que é possível que a guerra de Gog e Magog aconteça depois do arrebatamento. Outros, em contrapartida, acreditam, gente, que acontecerá antes e que, na verdade, a guerra de Gog e Magog vai precipitar a necessidade de paz no mundo e aí, então, o anticristo se levantará. Mas deixa eu dizer para vocês, qual o motivo de Gog e Magog querer invadir Israel? É simplesmente motivo religioso? Não. Pode ter certeza que por trás disso existem interesses econômicos. E eu queria dizer para vocês que o maior interesse que existe na região é o potássio, gente. E saibam vocês que calcula-se que no Mar Morto há potássio para suprir as necessidades do mundo inteiro por mais 2.000 anos. Olha que coisa extraordinária, hein, gente? Por que esse interesse no potássio? Primeiro, para fertilizante. Vocês sabem que a crise do mundo é uma crise por alimentos. Então, para você conseguir suprir os alimentos para o mundo, você ou diminui a população ou você aumenta a produção de alimentos. E para aumentar a produção de alimentos, você tem que ter fertilizantes, defensores agrícolas. E o potássio ele é muito importante na utilização dos fertilizantes. Tá? Então, nesse tempo de fome, o potássio será valiosíssimo, né? Mas o potássio também é importante para a fabricação de explosivos. Tá? Estima-se que o valor do potássio, da bromina e outros sais químicos encontrados no Mar Morto é de aproximadamente 1.270 bilhões de dólares. Gente, é uma riqueza extraordinária. E guerra custa dinheiro, gente. Custa muito dinheiro. Tá? Então, você ter matéria-prima para fazer as suas armas, além da questão dos fertilizantes, é muito importante. Eu vou dar uns dados aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de quanto custa uma guerra. A Guerra do Golfo, por exemplo, gastava por volta de $500 bilhão por dia. 350 milhões, tá? de reais por minuto. Um míssil Tomahawk, gente, um míssil Tomahawk, o custo dele equivale a 5 anos alimentando uma escola cheia de crianças. 5 anos. Um míssil Tomahawk. 58 mil pessoas foram mortas na guerra do Vietnã. Vou te dar um dado aqui que achei incrível, né? Nos anos 90, 100 milhões de crianças morreram por causa de doenças ou de inanição, né, fome, e essas mortes seriam evitadas ao custo de 10 aviões, caças ou 2 dias de gastos militares. Uau! 100 milhões de crianças que morreram de fome. Para alimentá-las de maneira que elas não morressem, bastava vender 2 aviões caças ou usar o dinheiro de 2 dias dos gastos militares. Bom, 100 milhões de pessoas mortas em guerras desde o ano de 1900. 23 milhões de mortos em guerra de 44 até os anos 90. Então, se hoje já está acontecendo assim, imagine quando chegar o tempo do Cavaleiro Vermelho. Será muito pior. A razão porque muita gente pergunta em que selo que nós estamos, já estamos, né, na abertura dos selos. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje, no princípio de dores, é tudo o que vai acontecer lá, só que numa escala muito menor. Tá bom? O terceiro selo, meus queridos, é o selo do cavalo preto, que vem trazendo muita fome, né? Apocalipse 6, versos 5 e 6 diz o seguinte: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão.
E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Olha, aqui está se referindo a 2 produtos que fazem pão. O trigo e a cevada eram muito comuns na época, mas ainda existem hoje, né? Esses produtos, tanto o trigo quanto a cevada. E ali a figura da balança é porque vai haver racionamento, gente. As pessoas hoje em dia, eu vou dar um dado para vocês daqui a pouco, mas hoje em dia passa fome quem não tem dinheiro. Nesta época, as pessoas passarão fome porque não terá comida. Tanto por conta das guerras que acontecerão, né? Os campos serão destruídos, né? Serão contaminados, muita radiação atômica vai ter. Gente, o mundo vai passar maus bocados, tá bom, gente? Então é muito importante vocês entenderem que estes cavalos, eles vão aparecendo numa sequência natural, né? Primeiro alguém que vem propor guerra, propõe paz, mas não consegue. Depois vem a guerra e com a guerra vem as consequências, que é a fome. Estima-se, queridos, que hoje 1/3 da população do mundo é bem alimentada. Você consegue comer 3 refeições por dia? Então você levante a mão para os céus, porque você está entre esses do 1/3 da população que é bem alimentada. 1/3 da população do mundo é subnutrida, come menos do que deveria, come alimentos que não nutrem, por isso crianças desnutridas que não desenvolvem o intelecto, não é? E que desenvolvem doenças e comorbidades por conta da subnutrição. E 1/3 da população do mundo passa fome. Então hoje no mundo você tem pelo menos aí 2,5 bilhões de pessoas que passam fome, gente. Mas será muito pior, tá? Agora, o interessante aqui nesse texto é ficar evidente que a comida vai ser racionada. Com todo o dinheiro do mundo, não vai sobrar muito espaço para as pessoas, né, viverem nababescamente. Obviamente, aqueles que têm todo o poder e controlam, né, a distribuição de alimentos vão ter comida em casa, mas a grande maioria vai ter dificuldade para comprar comida. O 4º selo, meus queridos, é o selo do cavalo amarelo, tá? E que eu já corrigi para vocês dizendo que o cavalo é verde, tá? Que representa a morte. E aqui, embora os outros selos tragam morte, aqui esse selo, a morte será grandemente intensificada, porque vocês vão ver, ele vai liberar esse cavalo e a morte virá de todos os lados, né? E os versículos 7 e 8 dizem: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo ou verde, né? E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, com as feras da terra. Sabe, gente, alguns estudiosos acreditam que 1/4 da população vai ser morta. Se nós pensarmos aí num número de 8 bilhões de pessoas nesse período, 2 bilhões de pessoas serão mortas, gente. Não é brincadeira, não. E elas serão mortas vindo de todos os lados, né? O texto está dizendo: foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada. Então, não é só com espada, né? Espada fala de guerras, com fome, tá bom? Como falamos no selo anterior, e com peste. E com as feras da terra. Essas feras da terra, eu sinceramente eu não tenho um entendimento muito claro se isso são os animais, né? As pessoas vão estar sendo mortas porque os animais entrarão, né, no habitat do ser humano, né? Ou talvez os seres humanos, fugindo das guerras, vão ter que ir para os lugares mais ermos, para as savanas, e aí então serão mortos pelas feras, né? O fato é que
vai morrer 1/4 da população da Terra, e não é brincadeira, gente. Nós estamos falando aí de quase 2 bilhões de pessoas. O quinto selo, meus queridos, é o selo que apresenta os mortos que foram salvos durante a grande tribulação. Vamos ler lá os versículos 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, ali todos os mártires da grande tribulação vão comparecer de Deus, e eles clamam a Deus por justiça, dizendo: até quando? E o Senhor fala: fiquem repousando até que o número daqueles que morrerão seja completo, né? Então, junto com as tragédias, gente, a gente percebe que haverá um ódio mortal contra os que se converterem, tanto judeus quanto cristãos, né? E eles serão mortos, decapitados, e uma das razões, né, pelas quais alguns acreditam que o Islã estará no poder juntamente com o governo do anticristo, é porque a morte daquele tempo será a morte de decapitação. Então, isso tudo que vocês estão vendo até aqui ainda é a primeira metade da tribulação, tá? O que virá na segunda metade vai ser infinitamente pior. Ok? Bom, vamos para o sexto selo. O sexto selo é o selo que fala de terremoto, um grande terremoto. Os versículos 12 e 13 diz o seguinte: havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Tá? No grego é megasismos. Sismos é terremoto, né? Daí vem a palavra sismologia, né? O estudo dos terremotos. Então, um megasismos. Dá para a gente acreditar que esse terremoto aqui é um terremoto que vai acontecer no mundo inteiro, né? É como se todas as placas tectônicas se movessem nesse tempo, né? E, obviamente, isso vai acabar trazendo consequências. Eu vou ler o texto e depois vou explicar para vocês. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, abalada por um vento forte. Bom, alguns olham para esse texto aqui e dizem o seguinte: vai haver um grande terremoto, vai haver um eclipse solar, o sol se transforma e fica negro, e um eclipse lunar em seguida, tá? Obviamente, a gente sabe que o eclipse lunar é consequência, vamos imaginar que aqui esteja a lua, né? Aqui está o sol. A lua é iluminada pelo sol, mas quando a Terra entra no meio da lua e do sol, ela bloqueia a luz do sol que vai para a lua. Então, a única luz que chega para esta lua aqui são aqueles raios que passam por fora da circunferência da Terra. Isso faz com que a lua fique avermelhada. Agora, não é possível você ter ao mesmo tempo um eclipse solar e lunar. Ao mesmo tempo não dá. Então, alguns afirmam que o que acontece aqui é diferente. Tá? Essa movimentação de placas tectônicas que acontecerá por conta desse grande terremoto de proporções globais vai fazer com que os vulcões que geralmente ficam nesse chamado cinturão de fogo, né, onde existem a junção das placas tectônicas, existem aberturas, e ali estão os grandes vulcões da Terra. Com esse terremoto muito grande, vai fluir magma, ou seja, explosão, né, vamos dizer, erupções vulcânicas que vão explodir
nos ares, assim, bilhões de toneladas de detritos, de magmas, de pedras. E isso explicaria, então, as estrelas do céu caírem sobre a Terra. Mas também pode ser que venha, juntamente com isso, uma chuva de meteoros, tá? Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Mas eu, pessoalmente, eu acredito que o que vai acontecer é o seguinte: o terremoto, as placas tectônicas vão ser todas movimentadas, os vulcões vão entrar em erupção e, por conta disso, vai escurecer o Sol. Por quê? Porque o Sol estará escurecido por conta desses bilhões, né, de detritos que estão jogados no ar do planeta inteiro, né? As rochas que saem do vulcão incandescentes e que caem, né? Imagina, o mundo inteiro explodindo vulcões e caindo como se fossem aí a figueira lançando os seus figos. E a lua de sangue, na minha opinião, seria sim um eclipse lunar, tá? Então, é muito importante vocês saberem, gente, que no sexto selo vai haver abalos extraordinários na natureza, gente. E eu quero dar alguns dados aqui para vocês terem ideia de como a Terra já está se preparando, né? Os americanos esperam aquele grande terremoto chamado The Big One, é o grandão, né? É o maior de todos. E eu creio que esse The Big One não vai ser só na Califórnia, vai ser no mundo inteiro, né? Mas eu quero dar um dado para você, alguns dados aqui para vocês sismológicos, né? Entre os anos 1000 depois de Cristo e o ano 1800, ocorreram somente 21 grandes terremotos de grande porte, tá? Em 800 anos, 21 grandes terremotos. De 1964 a 1994, ou seja, 30 anos, ocorreram o mesmo número de terremotos. Os dados que eu li falam nos últimos 2000 anos, então ainda é além disso, né? Porque esse primeiro dado vai do ano 1000 ao ano 1800. E de 1964 a 1994, em 30 anos, houve o mesmo número de terremotos de grande porte do que nos 2000 anos que nós vivemos depois de Cristo. Vou dar alguns dados aqui para vocês. De 1800 a 1900, foram 18 terremotos de grande porte. De 1900 a 1950, 33 grandes terremotos, né? E de 1950 a 1991, 93 terremotos de grande porte. Detalhe, depois do ano 2000, o gráfico cresce vertiginosamente. Então, certamente está havendo uma série de atividades nas placas tectônicas, que é o que provoca, de fato, terremotos, e está se preparando, a Terra está se preparando para esse Big One, né, para esse grande terremoto que acontecerá durante a grande tribulação no sexto selo. E chegamos, então, finalmente ao sétimo selo. Apocalipse 8, versículos de 1 a 3. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Que coisa interessante, gente. Primeiro, quando o selo é aberto, há um silêncio no céu. Por que esse silêncio? Eu creio que houve, assim, aquela consciência de que o que vem agora é muito brabo, sabe? É uma coisa terrível que virá. Então, as pessoas vão ficar pasmas, né? Vão ficar chocadas, com expectativa daquilo que vai acontecer, né? Então, quando se abre o sétimo selo, há o silêncio, e aí então 7 anjos poderosos aparecem postados com 7 trombetas. Cada uma delas um juízo pior do que os selos, né?
E além destes 7 anjos com as 7 trombetas, um anjo com um incensário de ouro trazendo as orações dos santos. Que coisa linda, gente. A gente percebe aqui que mesmo dentro da agenda de Deus de estabelecer juízo sobre a terra, ele está dando muito valor a todos aqueles que estiverem na terra, clamando e orando a ele, pedindo a sua ajuda, a sua intervenção, a sua proteção, o seu livramento. A verdade é que a grande maioria continuará sem crer. Mas a abertura do 7º selo, na verdade, é a liberação das 7 trombetas. É interessante isso, né? Porque nós temos um intervalo aqui e depois, quando chegar na 7ª trombeta, nós temos um segundo intervalo para a abertura das taças, não é isso? Então, é muito terrível o que vai acontecer, meus queridos. Eu queria concluir esta palavra dizendo para vocês que não é para que vocês tenham medo. O livro Apocalipse, que significa revelação de Jesus Cristo, foi dado para que João revelasse as coisas que aconteceriam, tá? Mas o livro de Apocalipse fala que ele tinha que escrever, né, e relatar as coisas que eram, as que são e as que haverão de vir, né? Ou seja, o livro é dividido em 3 partes. As que eram é exatamente tudo aquilo que ele experimentou, né, com Cristo, a história de Jesus, não é? As coisas que são, fala da visão dele, né, do Cristo glorificado, do Cristo ressurreto, e este Cristo que intervém na história da igreja. Por quê? Porque a igreja é a dispensação presente na qual João está inscrito, né, inserido e está vivendo. E as que virão depois dessas coisas é a grande tribulação, que começa lá no capítulo 4, versículo 1, começando com aquela frase, né? com aquele termo que eu já expliquei para vocês, metatauta, depois dessas coisas, que é como se estivesse virando uma página. Então, é importante que vocês se lembrem que a igreja ela está no tempo presente, na dispensação presente, não é? Em Apocalipse está nos capítulos 1 a 3. Capítulos 4 e 5, a igreja está nos céus. E capítulos 6 a 19 é a grande tribulação. Hoje, então, eu apresentei para vocês os 7 selos. Na semana que vem, eu vou apresentar para vocês a primeira aula sobre as 7 trombetas, que é extraordinária. Mas eu quero lembrar para vocês que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 a 10, Deus promete, através do apóstolo Paulo, que nós não fomos destinados para o tempo da ira. Vamos ler lá? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Você não vai ser pego de surpresa. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, para o dia da ira, né? Mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. O dia do Senhor vem como ladrão, ninguém o verá, mas nós estaremos esperando por Ele. O dia da ira é o dia da ira contra aqueles que não aceitaram a Cristo e não creram nele. Nós não fomos destinados para o dia da ira, mas devemos ser sóbrios e vigiar,
para que quando o Senhor vier, nós estejamos com as nossas lâmpadas cheias de óleo e estejamos prontos para o dia do arrebatamento.